Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mulheres aqui presentes, eu ocupo esse espaço. Primeiramente, quero agradecer ao vereador Kiko Girardi pelo apoio à luta das mulheres e pela cedência do grande expediente. Então, muito obrigada. E já há algum tempo, acho que desde o início dessa legislatura, no 8 de março, as vereadoras têm ocupado, né, o grande expediente que antecede o 8 de março para falar sobre essa data, que é tão importante, e é uma data que, muitas vezes, ela é diminuída, a entrega de flores, né? Não que as mulheres não gostem, mas não é uma data de comemoração, porque comemorar o 8 de março seria até algo muito estranho. É um momento de reviver e rememorar uma história das mulheres que não é contada, uma história que não aparece nos livros, que não aparece nas escolas, uma história que foi relegada de uma forma muito subterrânea. Então, a gente não é acostumada, né, a saber da história das mulheres. E isso a gente precisa, no 8 de março, também trazer um pouco do que significa ser mulher no Brasil. Porque hoje, se a gente for ver esse momento de crise em que a gente vive, as mulheres, os negros, eu diria que são os setores que mais sofrem na nossa sociedade. A pobreza, a desigualdade social tem gênero e tem raça no Brasil. E isso não é de graça. É em função da Constituição do Brasil, historicamente. A gente tem se fala muito da escravidão, mas a gente tem uma raiz do patriarcado muito forte na nossa construção de sociedade brasileira. E isso reflete, sim, em como as mulheres são colocadas hoje nesse país, que é um país continental, em que as mulheres são chefes de família, as mulheres ganham menos do que os homens, 20%, quando são mães chegam a ganhar até 40% a menos. As mulheres são ainda os setores mais desempregados, ou que estão nos empregos, nos subempregos. E a gente tem visto, e claro, e as mulheres negras muito mais, é necessário também fazer esse recorte. As mulheres brancas sofrem, mas as mulheres negras sofrem muito mais. E é essa a sociedade que a gente tem hoje no Brasil. A gente vê as mulheres hoje procurando cada vez mais acesso a políticas sociais, como Bolsa Família, o direito à aposentadoria, que agora, para as mulheres, ficou cada vez mais distante. Então, nos momentos de crise, aqui cabe lembrar da frase da Simone de Beauvoir, que ela diz que basta uma crise política, econômica e religiosa que os direitos das mulheres serão questionados. E ela ainda diz que os direitos conquistados nunca serão permanentes e que é necessário que a gente vigie sempre. Então, todos os avanços que se teve na luta das mulheres são ainda muito pequenos, e a história tem mostrado que a gente avança 2 passos, mas logo em seguida a gente pode retroceder 3. Então, a gente precisa realmente estar cada vez mais ocupando as ruas, e aí a nossa saudação ao Fórum das Mulheres Caxienses, por estar no dia 8, né, no Parque dos Macaquinhos, dialogando com a população, essa data tão importante, e trazendo esse debate das mulheres, sim. E não é à toa, e o que me preocupa é quando a gente vê manifestações machistas ainda muito presentes hoje. E não é manifestações de qualquer pessoa. Quando a gente vê um presidente da República trazendo falas contra uma jornalista que estaria trocando informações por favores sexuais, isso não é simplesmente uma fala machista. Isso é uma forma de legitimar e de permitir, de autorizar a violência contra a mulher. Quando se faz esse tipo de fala, está se apoiando todas as ações machistas contra as mulheres. E não é só um discurso, porque o presidente da República cortou recursos nas políticas das mulheres. A gente pode comparar, em 2015, nós tínhamos 119 milhões de reais investidos em políticas para as mulheres. E hoje não passa de 5 milhões. Então, é muita diferença. E num Brasil em que a gente vê cada vez mais as mulheres morrendo,
né? O Brasil hoje é o 5º país que mais mata as mulheres. A cada 4 minutos, uma mulher é violentada. No Brasil, hoje, são 180 notificações de estupro por dia. Então, tudo isso é uma violência que, com essas ações, e quando o presidente da República nomeia como uma ação de governo para combater a violência uma ministra como a Damares, que, como a sua principal política, é uma brilhante ideia, né? Pintar de cor-de-rosa as delegacias de mulher ou os IML. Isso não é uma política séria de combate à violência contra a mulher. Combate à violência contra a mulher acontece com investimento econômico, com dinheiro. E aqui a gente vê cada vez mais o corte de recurso investido nas políticas de mulheres. Então, ele zerou também o orçamento para a Casa da Mulher Brasileira, entre outras ações. Então, é diante de tudo isso que a Procuradoria Especial também da Mulher está realizando 2 ações, uma junto à Faculdade da Serra, no dia 14, e outra junto à Faculdade Fátima, no dia 24. Então, são 2 atividades. No dia 11, a Faculdade da Serra, desculpa, que vai dialogar especialmente a questão do feminicídio, e no dia 24, na Faculdade de Fátima, também vai tratar sobre essa questão do machismo, sobre a questão da violência contra a mulher. E a gente já quer deixar de antemão, né, o convite. Vão iniciar os 2 às 19h30, é aberto à comunidade, mas à frente a gente vai estar também divulgando. A gente também está pensando em outras ações durante esse mês de março. E, no domingo, estaremos também junto com o Fórum de Mulheres, acompanhando, né, essa atividade, esse diálogo com a nossa sociedade sobre o 8 de março. Porque o 8 de março é um dia de luta. Mais do que nunca, diante de tantos retrocessos de políticas sociais e que as primeiras que são atingidas são as mulheres, basta a gente ver uma fila de UBS, quem acompanha os doentes normalmente são as mulheres, seja os idosos, seja as crianças, são as mulheres que estão lá. Na fila por vaga de educação infantil ou de escola, quem está nas filas são as mulheres. Então, as mulheres são, no fundo, as que mais sofrem, as que têm um trabalho que não é valorizado, porque o trabalho doméstico, o trabalho do lar, não é valorizado. Então, trabalha em casa, trabalha fora, a responsabilidade dos filhos ainda é das mulheres. A gente está muito distante de compartilhar essa responsabilidade dos filhos. E não é à toa também que a gente tem poucas mulheres na política, porque tudo isso também vai refletir na participação das mulheres na política. Se as mulheres não conseguem sobreviver, não conseguem cuidar dos seus filhos, das pessoas idosas, das suas famílias, elas não vão estar aqui. Elas vão estar muito ocupadas tentando resolver todo o problema privado, que ainda não é dividido com os homens. Embora a gente tenha avançado muito nas mulheres ocuparem espaços públicos, a gente ainda não avançou na divisão das tarefas, né, no espaço privado. E isso interfere, sim, na participação das mulheres na política. A vereadora Paula tem sua parte. Vereadora Denise, parabéns pela fala, né, cumprimentar todas as mulheres aqui da Marcha para Mulheres. E é importante nós destacar, né, vereadora, além dessa programação para comemorar a data, o trabalho que a PEN vem fazendo. Nós estamos convencidas que não é só no mês de março que a gente tem que trabalhar, mas ao longo de todo o ano. Então, a nossa campanha Nossas Vidas Importam está no ar. A gente tem feito as palestras nas empresas, nas escolas, a contribuição que as vereadoras, vocês duas, né, a vereadora Tatiana e a vereadora Denise, deram em relação a vagas para a violência, para crianças de mulheres vítimas de violência, que a educação, a Secretaria de Educação já está botando em prática, né? E também em relação à educação nas escolas, né, vereadora Denise. Ontem à noite eu estive na palestra da Marina Colasanti e ela foi brilhante. Estava lotado o Quindim, com uma plateia de 15 aos 90 anos, eu diria, né? E a Marina Colasanti, aos seus 82 anos, foi magistral. E uma questão que ela destacou, falando da mulher no parlamento, que a Islândia, né, que é um país exemplo nesse mundo, tem 50% de mulheres no parlamento. Então, que, de fato, a gente espera que é nessa nossa luta, que por mais mulheres na política tenha eco e que a gente acabe com esse preconceito da participação política. Era isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Paula.
Bom, então, só para finalizar, quero deixar também o convite hoje. Hoje à noite, então, eu, a Karina, que está aqui representando o Sindserv, estaremos no Quindim também, debatendo as mulheres na história. Deixar também esse convite para os demais aí que nos acompanham nessa sessão. Obrigada.